Fala aí, galerinha. Se liga na correção da prova, hein? Hoje tem correção da prova, tem razão aqui, ó. Altura de um prédio e medida da sombra é uma razão. Aí dá a medida da sombra, é um exercício bem típico. Tem de escala e tem de porcentagem aqui, tem uma razão para transformar em porcentagem. Roda aí. Já vão se inscrevendo aí, dando um like aí para mim. Bom, tá aqui a prova, né? Habilidade de compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo para expressar a relação entre duas grandezas, diferenciando da ideia de incógnita. Bom, a razão entre a altura de um prédio e a medida da sua sombra é 12 quartos. Lembrando que essa fração aqui, essa razão não é usual, viu? Porque essa fração aqui dá 3, né? Eu que coloquei 12 quartos aqui para facilitar os cálculos. Considerando que nesse horário a sombra do prédio é de 6 metros, qual é a altura do prédio? Então, a gente sempre faz um esqueminha dos triângulos, né? Se a gente fazer aqui assim, ó, com razão, ó, a razão entre a altura. Então, sempre que fala primeiro aqui, ó, ele vai ser o numerador aqui, ó, da fração. Então, a altura, a razão entre a altura. Então, a altura você coloca em cima de um prédio. E a medida da sua sombra, então a sombra aparece depois, ó, tá vendo? Então, a sombra você coloca embaixo. Então, tá aqui, ó, a razão entre a altura e a sombra. Então, é uma fração, tá? A razão é uma fração, tá, gente? Então, ela é igual a 12 quartos. Tá aqui, 12 quartos. 12 quartos dá 3, né? A mesma coisa que 3. Considerando que nesse horário a sombra do prédio é de 6 metros, então vai ter uma outra fração aqui equivalente a essa daqui. Uma outra fração equivalente. Então, nós temos que multiplicar aqui, ó. Como está falando aqui que a sombra, ó, está falando da sombra aqui, ó. Ela mede 6 metros, então você tem que colocar no denominador, a sombra é no denominador. Então, são 6 metros. Então, quando a altura do prédio é 12 metros, a sombra do prédio é de 4 metros, tá? Então, a gente tem que ver aqui, ó, quanto que multiplica o 4 para dar o 6, né? Então, aqui seria mais fácil você dividir o 6 por 4 para saber quanto que dá. Vai dar 1,5, quer ver? Ó, 6 dividido por 4, eu vou fazer aqui mesmo. Dá 1, 1 vezes 4, 4, sobra 2. Abaixa um zero que não tem, coloca vírgula, dá 5. 5 vezes 4, 20. Zero. Então, dá 1,5. Então, é fácil de perceber que é vezes 1,5, né? Sabe por quê, gente? Porque metade de 4 não é 2? 4 mais 2 dá 6. Metade, e é fácil de fazer essa conta também, vezes 1,5, tem que ser vezes 1,5 aqui também, para saber a altura do prédio, vezes 1,5, para saber a altura do prédio. Então, aqui metade de 12, 6, 6 mais 12, 18, né? Facinho, daqui dá 18. Mas vamos fazer a conta, ó. Vamos fazer a conta aqui, ó. 12 vezes 1,5. 5 vezes 2, 10, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. 1 vezes 12, 12. 0, 18, 8, 1. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, dá 18. Aqui, ó. Então, resposta certa, letra C. Lembrando que esse conteúdo é do 7º ano, viu? Depois tem relação entre triângulos. Depois a gente pode estudar a sombra do prédio, assim, relação entre duas sombras do prédio. Pode fazer isso daí também. Bom, agora tem a do mapa, da escala. Lembra da escala? Então tem um mapa aqui, ó. Aí eu falei assim que o mapa não é interessante. O mapa saiu meio apagado.
No mapa, o trajeto total da tocha olímpica em território brasileiro mede cerca de 72 centímetros, considerando os trechos por via aérea e por terra. A distância real em quilômetros percorrida pela tocha em seu trajeto completo é de aproximadamente, então tem a quantidade em quilômetros aqui, né? Aqui, ó, tá pedindo em quilômetros. Então tudo isso daqui, ó, eu devia ter colocado aqui, não coloquei. Mas tudo isso daqui, ó, é quilômetro, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, já tem a escala, 1 por 50 milhões, ó, 1000 milhões, 50, 1 dividido, então é assim, ó, 1 por 50 mil milhões, tá? Então cada 1 centímetro no mapa corresponde a 50 milhões de centímetros na real. Isso que é escala, tá, gente? Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Esse 1 aqui, ó, representa um mapa. E esses 50 milhões, esse número grande aqui, vai ser a realidade. Quanto que mede na realidade, né? Quantos quilômetros que é a distância real. Então vamos lá. Então aqui tem 72 centímetros. Então vamos pôr a escala aqui primeiro, ó. Porque a gente está trabalhando com razão. Justamente porque a gente já trabalhou com frações equivalentes, já trabalhamos um monte de coisa, né? Então agora vai formar uma fração equivalente aqui também, ó, tá? Igual lá em cima, ó, tá vendo? Igual lá em cima. Essa fração aqui é equivalente a essa, ó. Se você simplificar, você vai sair nessa. Então aqui, ó, aqui no mapa, não é 72 centímetros que está marcado aqui, ó. 72 centímetros, ó. Então, 72 centímetros aqui, ó. Vai ser em centímetro. Por isso que a escala, ela não tem unidade, porque fica centímetro em cima e embaixo. Embaixo também vai ficar centímetro. Então, daqui para cá, ó, multiplicou por quanto? Multiplicou por 72. 1 vezes 72, né? Vai dar 72. Aqui também vai multiplicar por 72. Para que a gente faz isso? A gente vai saber 72 centímetros, quanto que corresponde na realidade. Então, vou fazer a conta aqui do lado. 50 milhões vezes 72. Tá? Ah, essa conta, nossa, eu falei para o pessoal fazer essa conta, o pessoal ficou bravo comigo. Nossa, não sei porquê, ó. 2 vezes 7 zeros vai dar 7 zeros. 1, 2, 3. Reúne de 3 em 3. 1, 2, 3. Mais um aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Tem que multiplicar isso daqui primeiro. Agora o 7. Você põe o mais aqui. 7 vezes 7 zeros vai ser 7 zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais um zero. Porque são 7, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 5, 35. Tem que tomar cuidado de pôr um zero embaixo do outro, ó, certinho aqui, para você não errar. Então, tá aqui, ó, nossa continha aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 3. Então, separa de 3 em 3, ó, aqui 3, aqui 3. Então, 1000, milhão, bilhões, 3 bilhões e 600 milhões, né? 3 bilhões e 600 milhões. 600. Depois mais 3 zero, mais 3 zero. 3 zero, 3 zero. Bom, agora aí que tá. Isso daqui é em centímetro. E eu ensinei os meus alunos que, por exemplo, olha, se você tem 1 metro é igual a 100 centímetros, aí depois eu comecei, 2 metros, 200 centímetros. Aí agora, se eu colocar um zero aqui, eu vou ter que colocar um zero aqui também, né? Então, 20 metros. Então, vai ter que colocar mais um zero aqui, né?
Então vai ficar 2.000. Conclusão. Aqui, ó, para você transformar desse para esse, por exemplo, 200 centímetros. É só cortar 2 zeros aqui, ó, que é igual a 2 metros. Tá aqui, ó. Só cortar 2 zeros aqui, ó, é igual a 20 metros. Então, esse 3 bilhões e 600 milhões, se eu cortar 2 zeros aqui, eu vou transformar em metros. Então, vou separar de 3 em 3 aqui, ó. 3 aqui, 3 aqui. Então, vai dar 36 milhões. Deixa eu dar uma conferida aqui, ó. 6 zeros, ó. 6 zeros aqui. 36 milhões de metros. Então, 3 bilhões e 600 milhões de centímetro é igual a 36 milhões de metros, né? Aqui de bi foi para milhões. Agora, gente, 1 quilômetro não é igual a 1.000 metros? Se você pegar 5.000 metros, não é só cortar 3 zeros aqui, você vai transformar em quilômetros? 5 quilômetros. Então, você faz a mesma coisa aqui, né? Você vai cortar 3 zeros aqui. Então, vai ficar, isso daqui vai ficar. Então, eu só vou pôr aqui embaixo, senão eu vou mexer com o número aqui. Esse número aqui está correto, né? Então, vai dar 36.000 quilômetros. Agora, transformação de unidades já é outro assunto, né? Senão fica muito longo. Eu ensinei só a transformar, fazer essas unidades aí só. Conversão de unidades aprende no 9º ano, né? Eu só dei uma pincelada. Então aqui deu 36.000 quilômetros, né? 36.000 quilômetros. Tinha uma pegadinha aqui, esses dois aqui, eu não tinha notado isso. Aqui eu tinha duas respostas aqui mais ou menos parecidas, mas a resposta certa era a letra C, né? O pessoal podia ter. Agora aqui, ó, vamos lá para esse daqui, ó. Tem um grupo de... Esse daqui é bem fácil, ó. Em um grupo de jogadores, 6 em cada 20 jogadores treinam cobrança de pênaltis. A porcentagem de jogadores que treinam cobrança de pênaltis, então, olha só, ele já está dando a parte inteira aqui, ó. São 20 jogadores no total, então vai fazer parte de uma fração. Então, aqui embaixo, ó, esses 20 aqui, ó, 6, você põe o 6 aqui em cima. Então, vai ser essa fração aqui. Que seria aqui, ó, por exemplo, você colocar 20 jogadores aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você pegar 20 jogadores, tá aqui, ó. Esse daqui faz parte de um inteiro. Aí você falar aqui no grupo de 6 jogadores, 6 em cada 20. Então você vai clicar 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso daqui vai representar a fração. O total é 20. Mesma coisa. E aqui 6. Essa é a fração da parte que está aqui assinalada aqui, que são 6 jogadores. Então, essa fração aqui representa 6 jogadores entre os 20. Agora, gente, sabe de uma coisa? Aqui, para transformar em porcentagem, então eu já deixei no jeito aqui, ó, um número aqui que você multiplica facinho aqui, ó, para dar 100, né? Porque essa fração, ela pode ser transformada em porcentagem. Então, aqui, ó, para dar 100 aqui, ó, você multiplica por 5, né? 5 vezes 20 vai dar 100 aqui, né? Se você multiplicou por 5 aqui, você multiplica por 5 em cima também, porque são frações equivalentes, tem que valer a mesma coisa. 6 vezes 5, 30. Então, deu os 30%. Então, resposta certa, letra C. Ó,
Olha, dá para fazer de outro jeito, mas esse seria o jeito mais fácil. Você pode fazer uma regrinha de 6, 20 jogadores corresponde a 100%, 6 corresponde a X%, que também dá certo. 20 vezes X dá 20X, 6 vezes 100 vai dar 6 vezes 100, que dá 600. X é igual a 600 dividido por 20. Aí aqui vai cancelar um zero aqui, vai dar 30%. Mesma coisa, da mesma coisa. E tá aí, resolvi de duas formas para vocês. Espero que tenha sido esclarecedor. E aí, gostado? Comente aí o que você achou, eu posso melhorar cada vez mais para você aí caprichar para você. Fui!